Como diria Milor Fernandes, o saudoso Milor Fernandes, livre pensar é só pensar. E quando na quarentena a gente não tem outra coisa a fazer a não ser pensar, eu vou voltar a um assunto meio antiguinho, né? Já está meio ultrapassadinho, mas eu vou voltar a ele só porque hoje eu estava pensando nisso. Uma mulher numa praça, sentada a metros e metros de distância de qualquer pessoa, chega a guarda municipal de Araraquara e aborda que ela não poderia ficar ali. Como ela se recusa a obedecer, a ir embora para casa, ela é agarrada por 5 pessoas, jogada no chão e levada presa. Aí eu comecei a pensar o seguinte: se ela estava a metros de distância de qualquer pessoa e é abordada por 5 pessoas, da forma como ela foi abordada, a gente começa a pensar o seguinte: essa questão do afastamento social é mais para um controle social do que para conter o vírus, porque se ela agora estiver com algum sintoma do coronavírus, ela pode ter adquirido naquele ato ali. Se ela simplesmente fosse deixada na praça, ela iria embora na hora que ela quisesse, sem entrar em contato com ninguém, e estaria em casa talvez sem o vírus. Ou talvez com o vírus, pegou de outra pessoa, mas este fato de 5 pessoas a agarrarem-na leva a gente a pensar que isso tem mais a ver, né? Tudo que está acontecendo com a gente tem mais a ver com um controle das pessoas do que o controle do vírus. Isso leva a gente a pensar isso. Não estou aqui dizendo que não é necessário o afastamento social, mas estes atos fazem a população ter uma ideia errada, talvez, do que está acontecendo, então. Não sei se vocês repararam, mas depois de que aconteceu esse fato, aumentou o número de pessoas na rua. Porque as pessoas não são burras, elas pensam. E na quarentena elas estão pensando bem mais. Não tem o que fazer. Outro fato também que eu pensei muito. Na década de 80, nós tivemos um flagelo chamado AIDS. Né? Morreram pessoas famosas, artistas queridos, Cazuza, atrizes, atores queridos, né? Flagelados por essa, cantores, né? Fred Mercury. E a gente, então, ficou muito apavorado com a AIDS. Eu, então, que trabalhava na área da odontologia, nós ficamos muito apavorados porque a gente lida com aerosóis, né? Com um perigo, tanto que agora também estamos numa linha de risco, né? Então, beleza, a doença veio como um flagelo, começou a matar muitas pessoas. Depois de um tempo, descobriram, primeiro, o vírus que estava causando o flagelo, que antes nem se sabia direito, e logo em seguida descobriram a medicação. As medicações foram sendo criadas, foram sendo descobertas. E a cada descoberta dessa, a imprensa rejubilava, né? Falava assim, finalmente o encontro do medicamento que combate a AIDS, o HIV e tal. Agora, nesse nosso flagelo, a cada droga que já existe, não é nem uma droga criada, são drogas que já existem, a cada droga que é dito que pode talvez combater o coronavírus, a imprensa meio que lamenta. Os órgãos do governo meio que lamentam, né? Alguns, não os órgãos do governo, mas alguns parlamentares, alguns médicos, eles até lamentam. Eu não estou entendendo por que isso. Por que isso? Eu tenho alguma coisa estranha no ar. Isso está passando para mim esta impressão. Não sei vocês, mas a mim está passando essa impressão. Porque a cada medicamento que se diz que talvez consiga combater o vírus, a imprensa meio que desqualifica,
meio que diz que a medicação é super perigosa, mas a hidroxicloroquina, desculpa, que é um nome muito complicado, hidroxicloroquina, ela era vendida antigamente sem controle, era tarja amarela. Ela Aí, de repente, vira um remédio perigosíssimo. Eu sei que eles estão dizendo que é por causa da automedicação, não sou uma pessoa burra. Eles estão falando que é por causa da automedicação. Mas, gente, tá meio estranho isso. Cada medicação que é falado que talvez combata o vírus, tem meio que um tom assim de apavoramento, como, né, qualquer remédio, até a dipirona. O paracetamol é perigosíssimo. A dose tóxica do paracetamol é muito próxima da dose terapêutica. Então, as pessoas se medicarem com paracetamol que é vendido na farmácia sem receita médica é perigosíssimo também. Mas aí agora, tem um vírus perigoso, está matando milhões de pessoas. Quando aparece uma medicação qualquer que já existe, que talvez possa servir, ficam todos cheios de dedo, mas fazem propaganda na televisão de remédios perigosíssimos. E ainda põe aquela frase rapidinha, esse medicamento... Eu não consigo entender. Todo finalzinho de propaganda na televisão de remédios perigosíssimos, como analgésicos, anti-inflamatórios. Os jornais locais fazem propaganda de vitaminas, não sei o quê, um monte de medicação. Tudo perigoso se tomar errado. Aí no finalzinho faz aquela frase rapidinha que não dá nem pra gente entender o que está falando, só para cumprir uma formalidade legal. Então, isso tá mostrando pra gente que tem alguma coisa errada nessa pandemia. Tem alguma coisa errada nessa pandemia. Não estou aqui dizendo que é para a gente sair para a rua, carnaval, não é isso não. Mas que a gente tem que ficar com a orelhinha coçando atrás. Porque tem um trem errado aí. Porque até ontem, até mês passado, se fazia propaganda de remédio na televisão. E agora as medicações que talvez possam dar uma resolução para esse vírus, fica essa coisa assim, remédio é perigoso, remédio é muito perigoso, pode ter efeitos colaterais. Todo remédio tem efeito colateral. Cachaça tem efeito colateral, maconha, cocaína tem efeito colateral. Ninguém fica apavoradinho. Querem até liberar, né? Cocaína e maconha querem até liberar, né? Tem movimentos e movimentos para liberação de droga ilícita. Essas não são perigosas, essas não causam nenhum problema. Então tem um trem errado aí, porque isso está passando para mim a impressão errada. Para mim está passando a impressão errada. Não sei para vocês que vão ouvir esse vídeo, se é que vão ouvir. Mas, para mim, está passando a informação errada. Como é que a hidroxicloroquina é tão perigoso e a cocaína pode liberar? Vamos liberar a maconha. Tem um trem errado. Tá certo? Então, é isso que eu queria dizer. É livre pensar, é só pensar. Vamos começar a pensar. Já que a quarentena a gente só pode pensar mesmo, vamos pensar e rezar. E rezar, né? Porque só Deus vai poder livrar a gente desse flagelo, que ou é um flagelo real, né? É um flagelo real, o vírus, e além de tudo, outros flagelos obscuros. Flagelos obscuros. Qual dos dois será que é mais perigoso?